Nós vamos iniciar agora o nosso estudo de Ruth, e não há forma melhor de iniciarmos. Eu não mandei a apostila, porque é o seguinte, o livro de Ruth nós vamos estudar lendo os capítulos. São só 4 capítulos. Então, nós vamos falar sobre esses capítulos lendo na Bíblia. Então, nós vamos começar nessa noite lendo Ruth, capítulo 1. Tá certo? São 22 versículos, e eu vou ler e a gente vai conversar um pouco sobre o livro de Ruth. Como todo livro do Antigo Testamento, o livro de Ruth também é um livro cheio de figuras, cheio de figuras, antítese, né, sobre pessoas. Nós temos a pessoa de Cristo representada ali, nós temos muita coisa que nós podemos aprender figuradamente para a nossa realidade lendo o livro de Ruth. E uma curiosidade que a gente já tem, por exemplo, quantos livros bíblicos femininos, com nomes femininos, nós temos na Bíblia? Quem lembra? Pode fazer um gestinho aí. Quantos livros bíblicos femininos, nomes de livros bíblicos femininos na Bíblia nós temos? Quem lembra? Olha, ninguém se manifestou. 2, que são Esther e Ruth, né? São 2 livros bíblicos com nomes femininos que nós temos, Esther e Ruth. E nós vamos ler essa história e nós vamos, então, comentar sobre este livro, dessa mulher, que é realmente uma pessoa muito importante dentro da história bíblica. Então, vamos ler. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim, a versão que eu vou ler. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, ou Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus, ou seja, da tribo de Efraim, tá? Efrateus, da tribo de Efraim, um dos filhos de Jacó. Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube que em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltava para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, que como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfá deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja sua cunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela.
Rute, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De duas mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Rute, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Gente, olha só. Sueli, seja bem-vinda. É bom ter vocês aqui. Essa história de Rute começa falando sobre Noemi, seu marido e seus 2 filhos. Eles todos eram de Belém, eles eram judeus. E, por ter fome na terra, eles migraram. Eles saíram de Belém e foram para uma terra fora da Judéia. Eles foram morar em Moabe. Moabe era uma terra cananeia, era uma terra que não pertencia à herança de Judá. Era uma terra fora das 12 tribos que existiam ali. E a Bíblia fala que, chegando lá nessa terra, o marido de Noemi morreu. Eles viveram ali um tempo, 10 anos, e nesse inteirinho, os filhos de Noemi casaram. Casaram-se com 2 moabitas, 2 mulheres daquela terra. Eles também, depois desse tempo, vieram a morrer. Então, Noemi retorna para Belém ao ouvir falar que agora havia comida de novo lá em Judá. Então, ela retornou. Nisso, ela se despede das suas noras e fala, porque era costume na época, um irmão, por exemplo, se a mulher era casada e veio a falecer, outro irmão casava-se com aquela mulher para gerar descendência e gerar herança para o nome do irmão falecido. E a Noemi falou o seguinte: olha, eu já sou velha, não tenho esperança de casar, e mesmo se eu casar e tivesse filhos, não teria tempo de esses filhos crescerem para que vocês viessem a se casar com eles, e terem também mais filhos. Então, Noemi insistiu para que aquelas 2 noras que foram fiéis a ela, que foram fiéis aos seus maridos, voltassem para a casa dos seus pais, para que elas pudessem, então, ter um novo relacionamento familiar. Orfã voltou para casa. E a Bíblia fala aqui que ela voltou para o seu povo e o seu Deus. Mas Rute não. Rute, ela fez uma das declarações mais fortes que nós temos na Bíblia de fidelidade. Esse compromisso de Rute com Noemi, com sua sogra, ele é tão forte, ele é tão marcante, que nós, pastores, usamos esse compromisso, usamos esse juramento nos casamentos. Nós usamos o juramento que ela fez para a sua sogra em casamentos, entre um pacto de homem com mulher e de mulher para com o homem. O seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde você morrer, eu morrerei também. Aonde você for sepultada, eu serei sepultada também. Faça ao Senhor o que bem lhe aprover com a minha vida, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Olha que coisa linda! Então, Rute fez isso, e elas, então, retornaram para Belém, e chegando lá, todo mundo ficou alvoroçada, porque Noemi, quando saiu de lá, ela era conhecida. E agora ela volta
e aí as pessoas ficam alvoroçadas e chamam ela de Noemi, e ela fala, não, meu nome mudou, meu nome agora é Mara, é amargura, porque eu saí daqui com as mãos cheias, eu saí com meu marido e 2 filhos e volto agora sem ninguém. Volto sem ninguém, eu volto apenas com a minha nora, que não me abandonou. E isso, então, aconteceu. Muito bem, vamos lá. Vamos começar a olhar esse livro nas suas figuras, naquilo que ela tem de importante e quais as lições que nós podemos trazer para nós, hoje, do livro de Ruth. A primeira coisa que nós percebemos e podemos aprender é o seguinte, eles habitavam em Belém, Belém da Judéia, certo? Sabe o que significa a palavra Belém? A palavra Belém significa casa de pão. Casa de pão. E o interessante é que faltou comida, faltou pão exatamente aonde? Em Belém, na casa de pão. Aquele lugar que tinha o nome de casa de pão, faltou alimento, faltou o sustento para que as pessoas estivessem ali. Porque não tiveram sustento, a família de Noemi saiu de Belém e foi para Moabe. Foi para uma terra ímpia, foi para uma terra gentia, foi para uma terra que não era a terra da promessa. Então, irmãos, olha só, uma das primeiras coisas que a gente aprende no livro de Ruth é o seguinte, quando falta pão no lugar aonde se deve ter pão, as pessoas vão buscar alimento em outros lugares. Quando não há o alimento no lugar onde deveria ter, as pessoas migram e vão para outros lugares buscar alimento. Pegando essa figura, nós vamos pegar a figura da igreja. É na igreja que as pessoas têm que ser alimentadas. É na igreja que as pessoas têm que receber o pão, o alimento. Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Ele é a verdadeira comida, ele é o verdadeiro alimento. É dele que nós temos que nos alimentar. Eu já falei para vocês aqui que a minha visão sobre o Pai Nosso, a minha interpretação sobre o Pai Nosso, ela é toda espiritual. Quando nós estudamos, né, aqui o Pai Nosso, eu sempre falei sobre isso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A maioria das pessoas falam, esse pão nosso é orar e agradecer pelo pão, pelo sustento material que Deus nos dá. Eu não consigo ver isso nessa oração, não consigo. Por mais que eu me esforce, eu não consigo ver. É claro que eu sei que tudo o que nós temos vem do Senhor. Tudo. Tudo aquilo que nós temos de material, espiritual, toda boa dádiva vem do Pai Celeste. Só que a comida e o pão, não. Porque a Bíblia diz lá no Gênesis, quando Deus falou para Adão, por causa do pecado, falou assim, do suor do teu rosto comerás. Do suor do teu rosto comerás. Aquilo que eu tenho de provisão na minha mesa não é resultado, é claro, Deus em primeiro lugar, Deus sempre, buscar a Deus em primeiro lugar. Mas não é resultado simplesmente daquilo que Deus me dá, como se Deus fosse me dar todo dia, não. A comida que eu como é resultado do trabalho que eu tenho. Tanto que Paulo ele fala o seguinte, aquele que não trabalha, que não coma. Aquele que não trabalha, que não coma. Então, o pão, esse pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que Jesus fala na oração do Pai Nosso, é o alimento que sustenta a nossa alma. Ele falou, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que come de mim jamais terá fome. Né? Então, ele fala sobre isso. E aí nós temos essa figura de Belém, já iniciando aqui no livro de Ruth. Em Belém faltou pão. Em Belém faltou pão. Gente, e por faltar pão, as pessoas sentiram fome. E quando sentiram fome, não achando alimento ali, foram buscar em outro lugar. Esse é o grande problema hoje, amados, que eu vejo na igreja. Esse é o problema que eu vejo na igreja. Nós temos na igreja hoje cultos maravilhosos, ajuntamentos maravilhosos,
mas está faltando verdadeiro alimento em nossas igrejas. Nós temos recebido, amados, mensagens, e isso para mim é um peso, por favor, entendam, não estou aqui apontando o dedo e jogando a culpa em outros, essa é uma responsabilidade minha também como pastor, é algo que pesa sobre mim como pastor, que é o fato de eu estar atento e estar vigilante naquilo que eu trago como alimento para o povo. Porque se a gente não traz verdadeiro alimento, as pessoas sentem fome. As pessoas sentem fome espiritualmente. As pessoas não se sentem alimentadas espiritualmente. E aí o que elas começam a fazer? Elas vão buscar em lugares onde não deveriam alimento para as suas almas. Alimento para saciar a sua fome. Nós notamos nessa história que eles foram para Moabe, uma terra que não servia ao Senhor, um povo que tinha outros deuses. E eles viveram lá. Sabe, hoje nós temos pessoas saindo do convívio da igreja porque o alimento não alcança, não trata, não mostra a vida que a pessoa precisa ter. Porque o alimento hoje, em muitas igrejas, não é mais Jesus. É qualquer coisa, menos Jesus. E aí as pessoas simplesmente comem aquilo, não, e não faz diferença e vai para outro lugar. O interessante é que nós percebemos uma coisa, as pessoas vão buscar alimentos fora. A família de Noemi foi buscar, juntamente com seu marido e seus 2 filhos, foram buscar alimentos lá em Moabe, porque lá tinha comida. Eles encontraram comida lá? Encontraram. Tanto que eles viveram lá por mais de 10 anos, é o que a Bíblia nos diz. Então, eles encontraram sustento e forma de viver lá naquela terra. Mas o interessante é, quando se busca alimento fora da casa de pão, o resultado sempre é a morte. Estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? É importante a gente entender que não adianta a gente só ter e receber aquilo que isso está me fazendo bem, isso é ótimo. A gente pode encontrar até fora aquilo que é alimento, aquilo que é prazer, mas o resultado final é morte. E quando nós estamos lá, nós começamos a ter atitudes que nós não deveríamos ter. Nós não podemos fugir aqui de uma coisa que está muito clara aqui nesses acontecimentos. Os filhos de Noemi casaram com 2 moabitas, o que era proibido pela lei de Israel. Isso era proibido. Independente do caráter dessas moças, e nós vamos ver o caráter que ambas eram fiéis, ambas foram fiéis aos maridos e a Noemi. Ambas choraram não querendo abandonar Noemi. Mas uma voltou, e aí Noemi falou, ela voltou para a casa do seu pai e para o seu Deus. Para o Deus. O Deus de quem? O Deus de Moabe, que não era o Deus de Israel. Não era o Deus de Israel. É interessante a gente notar isso, que quando a gente está fora da casa de pão, se alimentando em outro lugar, a nossa tendência é experimentarmos e fazermos coisas que não deveríamos. E as consequências vêm. Nós colhemos consequências disso. Então, nós vemos isso, essa primeira figura nós encontramos já de cara no livro de Ruth. No livro de Ruth. Nessa passagem inicial, só nessa introdução aí de que saíram de Belém e foram para a terra de Moabe. E aí nós vemos uma outra coisa. Quando Noemi ouviu falar que voltou a ter comida em Belém, que voltou a ter alimento em Belém, o que elas fizeram? Ela fez? Ela voltou para Belém. Ela voltou para Judá. Amados, se nós formos uma igreja, cada um de nós, se nós formos sal, se nós formos luz, nós podemos ter certeza de uma coisa, nós vamos atrair pessoas para nós. E quando eu falo para nós somos igreja, eu sou igreja, você é igreja. Então, somos nós quem temos que ter pão para darmos às pessoas. Somos nós que temos que ter aquilo como alimentar as pessoas. E outra, nós devemos entender que casa de pão é padaria, não é isso?
casa de pão é padaria. E, amados, padaria faz pão novo o quê? Todo dia. Padaria que produz pão uma vez por semana, você não vai lá comprar. A Aliene, por mais que goste de pão, se o pão ficou velho, duro, ela vai falar, ih, pão velho, pão duro, pão embolorado. Quero não, não é verdade? Pão tem que ser o quê? Fresco. Pão tem que ser fresco, pão tem que ser macio, pão tem que ser novo. Então, eu quero dizer uma coisa para cada um de nós que aqui estamos. Se nós somos casa de pão, como igreja, o pão que nós temos que oferecer também tem que ser pão novo. Tem que ser fruto daquilo que eu experimento de Deus todos os dias. Tem que ser resultado da minha vida com Deus, da minha devocional, da minha oração. Tem que ser resultado do meu compromisso com Deus. Sabe? O que eu percebo é que nós temos hoje muitas casas de pão, servindo pão embolorado, pão velho, pão duro para as pessoas, porque vivem do passado, vivem do pão que já produziu, vivem do pão que já foi feito um dia. Só que nós não podemos viver de pão do passado. O pão novo, ele tem que ser feito todos os dias. A padaria produz pão novo todos os dias. E só assim as pessoas vão sentir prazer e voltar para comer o pão que nós temos para dar. E elas vão ser alimentadas e saciadas por este pão. Ok? Essa é, logo de cara, a primeira ilustração, a primeira figura de linguagem que nós temos aqui no livro de Noemi. Então, nós podemos notar algumas coisas aqui. Nós podemos notar que, em primeiro lugar, a Noemi, ela era uma mulher valorosa. Ela era uma mulher que conseguiu influenciar outras pessoas. Noemi foi uma mulher que influenciou as suas noras. As duas. Porque Orfá também não queria abandonar Noemi. Ela insistiu porque ela falou, olha, eu não tenho como. E a Orfá desistiu. Ruth não. Ruth não abriu mão de estar do lado dela. Irmãos, até onde aquilo que eu vivo consegue influenciar as pessoas que estão ao meu redor? Noemi, mesmo estando na terra de Moabe, ela mostrou para Ruth quem era o seu Deus. Tanto que quando Ruth faz o juramento, ela fala assim, o seu Deus, Noemi, será o meu Deus. O seu Deus, aquele Deus que você serve, aquele Deus para quem você vive, aquele Deus a quem você dedica a sua vida, esse Deus também vai ser o meu Deus. Sabe, queridos, nós temos que ter posturas em nossas vidas a ponto de influenciarmos outras pessoas. Infelizmente, nós temos vivido um mundo onde tem acontecido exatamente o contrário. Hoje, eu vou dizer, irmãos, eu acho que nós somos muito mais influenciados pelas pessoas do que influenciadores de pessoas. A gente percebe isso. A gente percebe que o crente ele deixa de produzir o seu aroma, ele deixa de ser quem ele é, dependendo do ambiente onde ele está. Dependendo do ambiente onde ele está. Irmãos, aqui nos Estados Unidos, nós que estamos aqui, a gente pode ver isso de uma forma muito clara. Muito clara. E eu vou dizer por quê. A cultura aqui é outra. Nós temos uma cultura cristã diferente da nossa cultura cristã do Brasil. Isso sem dúvida nenhuma. É uma cultura... Isso quer dizer que as pessoas aqui são menos crentes que nós, no Brasil? Não. Não quer dizer nada disso. Eles são tão crentes como nós, lá no Brasil. Só que a forma como eles expressam culturalmente a sua fé é diferente da nossa cultura do Brasil. Por exemplo, aqui você não vai ver a igreja fazendo culto terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, né? Cultos de estudo bíblico na igreja, culto de oração. Aqui não existe isso. Você vai ter grupos pequenos em algumas igrejas, você vai ter o culto dominical. É nesse sentido que eu estou falando que, culturalmente,
as pessoas expressam a fé também de forma diferente. E aí o que nós percebemos? É que os crentes brasileiros, quando chegam aqui, eles tentam demonstrar e viver a cultura americana, só que eles não são americanos. E, na verdade, eles não entendem a fé e a demonstração de fé que essa cultura americana tem, e aí simplesmente eles se perdem. Eles começam a viver uma coisa totalmente sem freio, sem noção. Eles começam a ter um comportamento totalmente contrário àquilo que eles pensavam e tinham como correto. Eles terminam agindo contra a sua própria consciência, ao fazer coisas que eles não faziam, mas porque aqueles acham que todo mundo faz, eu vou fazer também. Sabe, queridos, nós devemos entender que, ao chegar em um lugar, independente de onde nós estejamos, eu tenho que viver aquilo que Cristo colocou no meu coração para eu viver. Eu tenho que ser autêntico. Independente se as pessoas acham que é normal ou deixa de ser normal, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim neste lugar. E por que eu estou falando isso? Porque nós vemos que as pessoas elas se tornam muito influenciadas. E daqui a pouco o cristianismo se dissolve, o cristianismo perde a sua razão, perde o seu DNA, a sua marca, e se torna mais um com tantos outros. A Noemi, não. A Noemi ela foi uma pessoa que influenciou outras pessoas para a sua fé. Isso quer dizer que ela tinha compromisso com Deus. Isso quer dizer que ela tinha vida com Deus. Isso quer dizer que ela vivia aquilo que ela falava. E eu fico preocupado conosco, amados. Sabe por que eu me preocupo? Eu estou falando aqui dos Estados Unidos, mas isso também atinge o Brasil. Hoje, nós, muitas vezes, não conseguimos influenciar nossos filhos em casa. A gente não consegue influenciar nossos filhos. Aqueles que nos olham como exemplo, aqueles que nos olham como, nossa, meu pai, minha mãe. A gente não consegue influenciar essas pessoas para a fé cristã. Eu não estou falando influenciar para o time de futebol, não estou falando influenciar para o tipo de alimento, eu estou falando para a fé. Até onde os nossos filhos vão ter a coragem de ver aquilo que nós vivemos para eles e vão ter a audácia de falar como Ruth e dizer assim, pai, o teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Nós vemos hoje os pais se apoderando de promessas, como nós falamos, né, no bate-papo bíblico, que o Guga fez uma pergunta sobre Provérbios ali, né, Provérbios 22, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velho não se desviará dele. Nós vemos nós, pais, nos apoderando dessa palavra para vermos isso cumprido na vida dos nossos filhos. Isso é errado? Não. Amém. Vamos crer nisso. Mas não esquecendo da responsabilidade de cada filho. Agora, mais do que isso, mais do que eu me apoderar dessa promessa, é eu saber até onde eu tenho vivido a ponto de fazer com que o meu filho declare, olha, pai, olha, mãe, o teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Isso é resultado, irmãos, daquilo que eu vivo, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou mostrando Cristo em mim, aonde eu estou. Essa é uma questão muito séria. E Noemi experimentou isso ao ver as suas noras, as duas queriam ficar, uma desistiu, mas aí Ruth se revelou. É interessante que Ruth, ela é moabita, ela é gentia, ela não é judia. Existe um livro sobre uma pessoa não judia no Antigo Testamento. Mulher! Olha que interessante. Está lá no Antigo Testamento. Mulher, não judia. E a história dela está contada na Bíblia. Está vendo como a Bíblia nunca teve preconceito com mulher? A Bíblia nunca foi machista.
Deus nunca foi machista, nunca foi excludente, muito pelo contrário. Ele sempre foi aquele que, de inclusão, ele sempre foi aquele que deu o que era de direito a cada um. Mas, amados, eu gostaria que realmente, nesse início de conversa sobre o livro de Ruth, nós pensássemos sobre isso. Nós pensássemos sobre como ela conquistou o respeito e amor das suas noras. Como ela apresentou a elas o amor de Deus. Como ela se tornou uma sogra exemplar e amorosa. Sogra, gente, a gente conhece muita piada de sogra, né? Muita piada de sogra. Né? A gente costuma até brincar, eu até brinco também, assim, falando assim, qual é o nome da sua cobra? Quer dizer, da sua sogra. A gente brinca com essa, né? Com esse arranjo de palavras, brincando. É igual, eu sempre falo, né? Tem uma história que a sogra chegou na casa e começou a descer assim do táxi e o genro estava tomando o genro tomando um cafezinho, né? Uma xicrinha pequenininha, tomando um cafezinho. Aí o motorista de táxi pergunta: e a senhora vai ficar aqui na casa do seu genro até quando? Aí ela fala assim: enquanto ele me aguentar. Aí ele virou e falou assim: não vai dar nem para terminar o café, hein? Ou seja, eu já não aguento, então pega dali adiante. E aí a gente vê, e olha que eu estou falando, eu estou brincando aqui do relacionamento sogra-homem, e genro e sogra. E nós sabemos de uma coisa: o relacionamento genro e sogra é muito melhor do que o relacionamento sogra e nora. Vocês sabiam disso, né? O relacionamento sogra e nora é muito mais conflitante, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tanto que tem uma história onde uma mulher encontra a amiga e pergunta: e aí, minha amiga, como é que estão os seus filhos? Aí a senhora fala assim: os meus 2 filhos casaram. É mesmo? O seu filho casou? Casou bem? Aí ela vira e fala: não, meu filho casou muito mal. Meu filho casou com uma mulher que, olha, faz dele gato e sapato. Você acredita que o meu filho acorda de manhã cedo, prepara o café, leva para ela, ajuda a arrumar os filhos, leva os filhos para a escola e vai. E quando chega em casa à noite, ainda ajuda a lavar a louça, ajuda a mulher a fazer as coisas. Olha, meu filho casou muito, muito mal e ainda prepara as coisas para aquela mulher dele. Como meu filho casou mal? Aí a mulher ouve e pergunta: e sua filha? Minha filha casou com um príncipe. Você precisa ver como é que minha filha é tratada. O marido dela acorda de manhã cedo e faz o café para ela todos os dias. Ele ajuda a preparar os meninos e, olha, leva os meninos para a escola todos os dias. Ele é um príncipe. E, olha, você acredita que no final do dia ele chega mesmo cansado, ele ainda ajuda ela lavando louça, ajuda a preparar o alimento, cuida dela igual uma princesa. Olha, minha filha casou bem, mas o meu filho... Vocês entenderam a ideia? Ela conta a mesma atitude de um e de outro. E aí nós vemos uma coisa: Noemi era sogra de 2 moças. Os 2 filhos morreram. Essas mulheres não tinham nenhuma obrigação. Mas ela foi uma mulher tão exemplar, uma sogra tão boa, que essas mulheres queriam andar com ela e estar com ela. Ruth seguiu Noemi com sinceridade, atraída pelo estilo de vida e amor que aquela mulher tinha a Deus. Gente, que nós possamos pensar nisso. Até onde nós estamos atraindo pessoas para nos seguir, para estar conosco, pelo estilo de vida que vivemos e pelo amor a Deus que demonstramos. Vai ser neste caminho que nós vamos estar estudando o livro de Ruth. Vai ser um estudo bem devocional, um estudo bem aplicado, de aplicação para a nossa vida prática cristã, porque é isso que o livro de Ruth traz para nós.
Nós vamos ver a pessoa de Jesus Cristo demonstrado aqui neste livro, através de Boaz. Nós vamos ver a igreja representada através de Ruth. Nós vamos ver nós representados aqui. Então, vale a pena a gente ler este livro, e eu recomendo a você, leia o livro de Ruth. São só 4 capítulos. Você vai ler isso rapidamente. E, com certeza, nós vamos tirar lições preciosas em nome de Jesus. Aberto aí os microfones para alguém perguntar, comentar, acrescentar. Fique à vontade neste momento, que deu esse horário que a gente abre para a participação de todos. Rapaz, ninguém? Oxi! Então tá. Se ninguém quer perguntar, ninguém quer falar, tá certo aí. Então nós vamos orar. Sério, ninguém quer falar nada, não? Ninguém tem alguma coisa a acrescentar? Ninguém tem alguma coisa? A Hudson. Ufa! Salvou, Hudson. Vai lá. Eu só quero falar que a padaria foi bem feita, o pão foi bem feito e está todo mundo saciado. Olha, obrigado por ela, mas sei não, viu? Sei não. Olha que o pão embuchou aí, ninguém tá conseguindo nem falar. Não, obrigado, Hudson, obrigado. Alguém quer falar alguma coisa realmente? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Ou está todo mundo realmente tranquilo quanto ao que foi falado e não quer acrescentar nada? Regina abriu o microfone. Fala, Regina. Quem que escreveu o livro de Ruth? Olha, alguns falam que foi Samuel. Entendeu? Alguns falam que foi Samuel, porque escreveu algo que já tinha acontecido. Eu vou pesquisar isso definitivamente, porque alguns livros a gente não tem realmente o autor tão bem definido, entendeu? Então, a gente tem mais uma questão histórica, mais uma questão assim, dita, mas não narrado prontamente. Alguns falam que pode ter sido também cronistas, né? A quem foi contada a história, porque quando a gente pega aquela parte de reis e tudo, nós vemos que muita coisa foi escrita por pessoas que escreviam crônicas, ou seja, eram escribas que escreviam a história realmente para deixar narrada. Mas depois, no próximo encontro, eu trago essa resposta com uma clareza e uma pesquisa maior. E foi uma situação que aconteceu na época dos juízes, né? Isso. Exato. Aconteceu antes da existência, e é por isso que alguns falam que foi Samuel, porque lá na frente é igual Moisés. Moisés escreveu aquilo que tinha acontecido antes dele. Para considerar a história dela importante, né? Se bem que a linhagem de Jesus, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Ela é a bisavó de Davi. Davi. Né? Uhum. Então, se a gente for olhar, né, se olhar desde Gênesis, né, a gente não falaria que Judas fosse o escolhido para ser da linhagem. Alguma coisa muito interessante na linhagem de Jesus é que nós temos 2 mulheres não judias. Agar. Agar, que é a mãe do Pérez, né? Isso. Agar, e temos Ruth. E o detalhe lindo dessa história é que nós temos Agar, uma ex-prostituta. Agar não, Raabe, perdão. Não é Agar, Raabe. Elisângela, eu estou com Agar aqui, Agar é de Ismael, é Raabe. E Raabe, uma ex-prostituta. Olha que interessante. Na linhagem do Salvador, o que mostra o quê? A redenção, a purificação, a nova criatura e o tudo novo que Jesus, que Deus faz na vida das pessoas. Não é o nosso passado, é quem nós nos tornamos em Cristo que faz a diferença. Então, é muito lindo quando a gente vê a história dessa forma. E Ruth está aí para nos dizer isso. Uma mulher que deixou a história... Porque quando a gente ouve o nome da outra mulher que tem na Bíblia, aí que a gente falou que tem um nome bíblico,
Esther. Mas Esther foi o quê? Uma rainha. Uma rainha. Quem foi Ruth? Uma moabita. Uma moabita pobre que catava comida que os outros deixavam para trás. Então, quando a gente pensa na história, a gente vê. E outra, Esther era judia. Esther era hebreia, mas Ruth não. Então, é muito significativo a gente pensar nisso e a gente estudar a Bíblia dessa forma. E a gente vai ver coisas maravilhosas sobre a vida de Ruth e sobre esse livro para a gente. Amém? Então, depois eu te dou essa resposta com mais falar. Eu vou pesquisar com mais detalhes, mas alguns historiadores, algumas pessoas sempre têm essas colocações assim, né? Então, Samuel é uma das pessoas que é falado. Isso eu sei. Tá certo? Mais alguém tem alguma coisa? Muito bem. Não tendo, vamos orar. Quero agradecer, né, a todos vocês